Muito boa tarde, seguidores das redes sociais do Recall Pop. Começa agora mais uma análise da última rodada do certame de Ponta Grossa, que ocorreu no último fim de semana. No último fim de semana que obteve a rodada de número 4 para o grupo A e da rodada número 3 do grupo B. Tivemos no grupo A o Nutrivaz goleando o Galdinos por 8-1, o Carambeí goleando o Unibox por 3-0, o Olinda perdendo em casa para o líder do grupo Ipiranga por 4-0 e o SPD Júnior perdendo em casa para o Ajax por 4-0. No grupo B tivemos o Vila Velha e o Unidev empatando em 2-2. O Milan enfrentou o União PG em casa e empatou em 1-1. O DER em casa perdeu por 4-0 para o W3, líder do grupo. E o Grêmio Esportiva que perdeu em casa pelo placar de 6-0 para o América, atual vice-campeão. O que a gente chega em conta nessa rodada, nesse último fim de semana de disputa do certame, é que claramente tem uma diferença de disputa entre as equipes dos grupos. No grupo A, temos uma diferença entre que tem um distanciamento dos líderes para os times das posições das partes de baixo da tábua parte de baixo da tábua, da tábua de classificação. E no grupo B a gente tem um equilíbrio maior, tanto que o Ipiranga, que é o líder do grupo A, ele chega a 12 pontos. A 12 pontos e 4 vitórias até aqui no certame. E no grupo B, o líder, que é o W3, ele tem 9 pontos. A distância entre o primeiro e o segundo colocado do grupo A é de 3 pontos. E no grupo B é de 2 pontos, porque no grupo A o Ipiranga lidera com 12 e o Carambeí é o segundo colocado com 9. No grupo B, o W3 lidera com 9 pontos e o Vila Velha e o Olinda vêm em sequência com 7. Vila Velha e União, vêm em sequência com 7. Ou seja, temos duelos distintos entre os dois grupos. Agora, resultado pela rodada, o Nutrivaz aplicou 8-1 no Galdinos, num placar largo, e o Nutrivaz se recupera, porque o Nutrivaz, na última rodada, perdeu de 3-0 para o líder do grupo Ipiranga, e agora conseguiu se recuperar com uma boa goleada em um placar largo, porque o que importa também é o saldo de gols no certame. O Carambeí, em sequência, que venceu o Unibox por 3-0 em casa, foi um bom resultado e uma boa recuperação para a equipe de Carambeí, porque na última rodada a equipe teve volume de jogo na primeira etapa. A equipe enfrentou na rodada do domingo passado, a equipe enfrentou o Olinda em Olarias, no André Mulaski. A equipe impôs seu futebol na primeira etapa, mas não conseguiu transformar em gols e em chances reais de gols, tanto que o Olinda e Carambeí nesse jogo ficaram em 0-0. Aí na segunda etapa, o Olinda se impôs, fez 2 gols e anulou praticamente o Carambeí. Agora nessa partida o Carambeí se recupera tanto que é o segundo colocado no grupo. Agora passamos para a partida mais esperada deste fim de semana, que prometia um bom jogo, que foi Olinda e Ipiranga. O Olinda vindo de vitória sobre o Carambeí, que também é um dos favoritos a passar no grupo, né? E o Ipiranga, que jogou contra o Olinda e venceu a partida por 4-0. Um grande resultado para a equipe do Ipiranga, atual campeão do Amador de Ponta Grossa, porque o Ipiranga enfrentou uma equipe que vinha embalada. O Olinda tinha 6 pontos até a partida de ontem, e de anteontem, no caso, domingo, né? Tinha 6 pontos, aí enfrenta o líder. O duelo podia definir a liderança do grupo. O Olinda podia alcançar o Ipiranga, e o Ipiranga vai lá numa partida difícil, decisiva, contra uma equipe forte no grupo, e consegue colocar 4-0 fora de casa. Ou seja, o Ipiranga mais uma vez garantindo o seu merecimento no grupo, garantindo a sua expectativa, que é imposta na equipe, que ela lidera agora com 12 pontos. Um grande resultado para o atual campeão Ipiranga, e já encaminha sua classificação para o mata-mata. Agora vamos para a última partida. O SPT Júnior enfrentou o Ajax. Vitória do Ajax 4-0 na casa do SPT Júnior.
o que de fato não é muito bom, porque o SPT não consegue demonstrar reação no certame. A equipe não somou nenhum ponto, ela tem 13 gols sofridos no campeonato. Mesmo que venha vencer, o saldo de gols não vai ajudar a equipe do SPD. Portanto, o SPD, para demonstrar reação, vai precisar jogar muito mais do que está jogando. E a equipe parece não demonstrar até aqui. Perdeu todos os jogos que jogou até aqui e agora leva 4-0 do Ajax, que chega à quarta colocação do grupo com 6 pontos e está na zona de classificação para o mata-mata. Ou seja, uma boa recuperação do Ajax, porque o Ajax perdeu na última rodada em casa por 5-3 para o Galdinos, que acabou de levar nessa rodada 8-1 do Nutrivasa. Ou seja, o certame de Ponta Grossa ele é curioso nesse fato, porque numa rodada a equipe ganha de 5-3 fora de casa e na outra leva 8-1. Ou seja, é um campeonato muito curioso e muito disputado. Agora a gente parte para o grupo B. No grupo B a gente tem um pouco de equilíbrio maior. No grupo B temos o W3 com 9 pontos, ele é líder. Em segundo colocado vem o Vila Velha e em terceiro o União PG com 7 pontos, ambos empatados. E o atual campeão, o atual vice-campeão, o América, com 5 pontos. No grupo B a gente tem esse equilíbrio, tivemos 2 empates. Tivemos Vila Velha e Unidev empatando em 2-2 e o Milan com União de Ponta Grossa empatando em 1-1. O Vila Velha e Unidev, uma partida muito equilibrada, 2-2, foi o placar, partida bem movimentada, portanto. E o Unidev demonstra até uma certa reação, porque na última rodada a equipe levou um placar de 10-0 para o W3, que é o líder do grupo. Ou seja, o Unidev na última rodada leva 10-0 e agora consegue segurar um empate fora de casa do Vila Velha. O Vila Velha que vem de vitória na última rodada para o... Deixa eu só confirmar aqui. O Vila Velha na última rodada conseguiu... O Vila Velha ganhou do Der Impacto de 2-0 fora de casa, então uma partida muito, um resultado mais positivo para o Unidev que o Vila Velha, porque o Vila Velha veio de vitória e o Unidev veio de uma derrota dura para o W3, foi 10-0, então eles conseguem um bom resultado. O Milan e o União PG foi um jogo de 1-1, uma partida muito equilibrada. Para o União fica o resultado melhor, porque o União chega a 7 pontos e está em terceiro lugar no grupo. O União chega a 7 pontos, empatado com o Vila Velha, podendo alcançar na próxima rodada o W3. Portanto, o resultado fica com um gosto mais amargo para o Milan, que o Milan na classificação do grupo do certame agora chega a quinta... Meu computador tá ruim aqui. Mas chega na quinta colocação com 3 pontos. Ou seja, o Milan ainda precisa buscar uma reação e o União conseguiu um empate fora, jogando fora dos seus domínios. A partida foi de mando do Milan. O União consegue um empate e fica em terceiro lugar no grupo B. Ou seja, um resultado melhor para o União. Aí tivemos o Der Impacto contra o W3. O Der Impacto, que perdeu na última rodada para o Vila Velha, justamente por 2-0 em casa. Em nova partida com seus domínios, o Der leva 4-0 do W3. Resultado muito ruim. O Der não consegue demonstrar reação no grupo. A equipe tem apenas 1 ponto anotado na competição. Ou seja, o Der precisa reagir. Mas as 2 últimas derrotas foram muito duras para a equipe. Ou seja, na próxima rodada, o técnico e os jogadores têm que trabalhar uma melhora, porque as rodadas vão passando e as equipes vai ficando cada vez mais difícil de acessar a fase do mata-mata do certame. E passando para o vencedor da partida, que foi o W3 venceu por 4-0 e aplica mais uma goleada. O W3 na última rodada venceu a equipe do Unidev por 10-0 e agora a equipe chega e vence fora de casa por 4-0. Ou seja, o W3 jogando muito bom futebol, a equipe tendo oportunidades e fazendo gols, o que de essencial em qualquer campeonato de futebol do mundo é o saldo de gols anotados. E o Der consegue fazer isso. Em 2 partidas a equipe aplica 14 gols no certame de Ponta Grossa. Ou seja, o W3, consegue fazer um bom resultado e mostrar que chega na competição
para disputar o título. E o do W3 lidera com 9 pontos. O campeonato são 3 vitórias, então é um futebol muito bem jogado e até surpreendente até aqui o início desse certame. E passamos para o último jogo da rodada, Grêmio Esportivo 0 e resultado 6-0 entre América e Grêmio Esportivo. O América, atual vice-campeão do certame, faz um resultado expressivo, goleia de 6-0, mas não vinha de bons resultados. O América tinha apenas 2 pontos até a rodada passada, 2 empates, mas agora consegue aplicar uma goleada expressiva e chega ao 4º lugar. A equipe consegue acessar agora o 4º lugar do grupo e chega a 5 pontos. E agora o América é um resultado para suspirar, porque se esperava muito futebol no América e até aqui não vinha sendo apresentado. Portanto, o América goleou de 6-0 e agora respira no certame. Quanto ao Grêmio Esportivo, o Grêmio Esportivo tem apenas 1 ponto, perde mais uma partida. Não foi um resultado, obviamente, positivo, levar 6-0 não é positivo, mas precisa reagir no grupo, porque temos equipes como W3, Vila Velha, ou até mesmo o América se destoando, tentando chegar, e as equipes que perderam essas 3 primeiras rodadas do grupo precisam reagir. Então é isso, a rodada do certame de Ponta Grossa se encerra aqui. Grupos muito distintos em questão de duelo, tivemos mais equilíbrio no grupo B e mais destoamento entre as equipes, no caso Ipiranga e Carambeí no grupo A. Portanto, fica aí, próxima rodada ainda temos informações. Por enquanto temos informações que a próxima rodada está mantida do certame por conta dos casos do Covid-19 aqui no Brasil, mas as redes sociais do Rio Qual Pobre pode vir a trazer mais informações, porque o surto do coronavírus é preocupante e, portanto, a gente tem que analisar ainda como vai ficar daqui até domingo, no caso, até que acontece a próxima rodada do certame de Ponta Grossa. Então é isso, sigam a gente nas redes sociais do Rio Qual Pobre. Eu agradeço a atenção, bom fim de tarde para vocês. Do rico ao pobre, do rico ao pobre aí, do rico ao pobre, tio, do rico ao pobre. Do rico ao pobre, do rico ao pobre. Do rico ao pobre, do rico ao pobre. Do rico ao pobre, do rico ao pobre aí, do rico ao pobre.